Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 9, amém? Glória a Deus. Quem achou aí diz amém, quem não achou diga semeando a palavra. Opa, muita gente, hein? Então é para aparecer aí, hein, galera? Aproveitando esse tempinho aí, né, que vocês vão procurando, eu queria perguntar aqui, né, puxando o gancho, se tem alguém que nos visita pela primeira vez, faça assim com a mão. Nós temos uma galera boa aqui, ó, o pessoal ali atrás, um jovem ali. Eu vou pedir que vocês fiquem só um pouquinho com a mão levantada para que a nossa recepção... não vai passar, opa, desculpa aí, perdão pela vergonha, pode abaixar a mão aí, mas como que nós vamos receber esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não vai passar a fichinha hoje, mas a gente ama vocês da mesma maneira, que vocês voltem sempre, as portas estão abertas, aqui é a casa do Pai, amém? Então vamos lá, além disso, né, o pastor pediu para dar o recado, acabei esquecendo, amanhã, sexta-feira, às 7 horas da manhã, nós vamos ter a live devocional. Quem é que está acompanhando as lives aqui, ó? Então, tem sido lives abençoadoras, a pastora já fez uma live, o pastor Júnior, várias pessoas, e amanhã, eu fiquei com a bucha, amanhã eu que vou fazer, não gosto muito de acordar cedo, né? Mas 7 horas a gente se encontra lá no Insta da Bereana, amém? Glória a Deus. Então, creio que todos acharam. Vamos ler agora. Olha só o que Paulo escreve para a igreja em Filipos. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se, diga, alegrem-se. Alegria, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou algo digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Glória a Deus. Nós vamos entrar aqui numa carta de Paulo em um cenário muito bonito, num cenário muito lindo, porque Paulo ele envia essa carta à igreja de Filipos e nós podemos ver na carta que Paulo ele estava satisfeito com aquela igreja, ele se alegrava com aquela igreja. Não é à toa que na carta aos Filipenses a palavra alegria, regozijo está aí 16 vezes. Então a gente já dá para ver que é um cenário de alegria, porque quando o Senhor está presente, existe muita alegria. Então nós vamos entender algumas práticas dessa igreja, alguns conselhos que Paulo deu para essa igreja, para que eles continuassem firmes no Senhor. E é muito interessante que a carta aos Filipenses, ela não é somente doutrinária. Paulo ele não apenas tão somente primordialmente ele ensina uma doutrina, mas ele foca muito no conhecimento de Cristo. E como nós já dissemos aqui, Cristo ele é uma fonte inesgotável. Tudo que nós conhecemos dele até aqui, sempre existe mais para que nós venhamos conhecer.
E esse deve ser o nosso desejo, esse deve ser o nosso anseio. É claro que eu preciso do meu emprego, eu preciso da minha faculdade, eu preciso de todas essas outras coisas, mas que eu venha a ter sucesso naquilo que eu verdadeiramente fui chamado para fazer, que é conhecer a Cristo, o Filho de Deus. Que nós venhamos nos empenhar nisso de dia e de noite, porque nós verdadeiramente nascemos para isso. Então eu vou dar um salto um pouco, no final você vai conseguir entender em nome de Jesus, amém? Nessa carta de Paulo tem uma das mais sublimes declarações sobre Cristo. Paulo, lá no capítulo 2, no versículo 5 ao 11, ele vai descrever aquilo que nós chamamos de o hino de Cristo. A gente não sabe se é verdadeiramente um hino, né, cantado, mas é algo que Paulo, ele descreve sobre Cristo. E verdadeiramente, se nós conhecemos bem essa passagem, eu vou ler os primeiros trechos aqui, 2:5, vocês podem me acompanhar. Ele diz, olha, vamos ler a partir do versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E nós conhecemos o que ele descreve, que um Deus tão poderoso, ele sendo Deus, ele não era semelhante, ele não era parecido, ele era o próprio Deus. Mas isso não foi algo que ele achou que devia se apegar. Então, mesmo sendo um Deus todo-poderoso, ele desceu e se fez como os homens. E o mais engraçado, a maior loucura disso tudo é que ele não era como Deus, ele era Deus. E ele também não era tão somente semelhante como os homens, ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. E ele verdadeiramente se esvaziou de si mesmo e desceu para servir a mim e a você. E nisso nós conhecemos o amor de Deus. O amor de um Deus tão grande que entregou a sua vida por mim e por você. E não somente isso, Paulo, ele vai escrever lá aos Filipenses algumas exortações finais. E é exatamente isso que é a primeira exortação. Ele pede, olha, nós pedimos que vocês andem em unidade. Nós pedimos que vocês andem em um só espírito, em um só coração, andem na mesma direção, em unidade. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em unidade, quando nós servimos uns aos outros, e quando nós expressamos o nosso amor uns pelos outros, nós conhecemos a Cristo. Existe um contexto que é lá em João 1, o Evangelho de João 1, que nós também conhecemos bem. No princípio era a palavra, era o verbo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E Deus, ele nos ensina que para nós conhecermos ele, nós temos que assumir o caráter que ele tem. Então Deus tão poderoso, ele desceu e escolheu servir uns aos outros. Ele escolheu a servir a mim e a você. E como se não bastasse, ele nos ensina algo valioso. Nós pulamos para o versículo 10, João 1:10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade, o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram de sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus. Quando nós assumimos essa
aparência de Cristo, quando nós assumimos o jeito que Cristo é, nós não somente somos pessoas melhores, né? Nós não somente nos tornamos mais bonzinhos, mas nós recebemos também uma herança eterna. Nós recebemos uma herança eterna e a paternidade de Deus, porque aqueles que não receberam, eles não receberam, mas aos que receberam, nós tivemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus e co-herdar com Cristo todas as coisas. Então nós precisamos verdadeiramente assumir o mesmo caráter de Cristo, servir uns aos outros e amar uns aos outros. Quando nós conhecemos a Cristo, nós recebemos tudo. E aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O versículo 14. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando nós pulamos para o versículo 18, ele diz: ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Quando nós nos aproximamos de Cristo, nós recebemos tudo, e além disso, aquilo que não foi revelado ao mundo é revelado a nós. Nós conhecemos a Deus. Ninguém jamais viu Deus, mas o Filho unigênito, ele revela Deus para nós. Então verdadeiramente que nós viemos nos empenhar em cada vez mais nos achegar a Ele e conhecer verdadeiramente. Quando nós olhamos também lá em João 15, tem muitas passagens que expressam isso. João 15 do versículo 11, ele vai escrever a seguinte coisa: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Então lembra que eu falei de unidade lá no começo? Jesus ele diz assim: olha, esse é o meu mandamento, amem uns aos outros, assim como eu amei. E às vezes a gente olha esse amor tão perfeito. Olha, eu tenho vários amigos, eu tenho amigos bons, eu tenho amigos que são porqueira, né? Uns amigos que você fala, meu Deus, tem inveja de quem não conhece, né? Misericórdia. Será que eu ou você seria capaz de dar a vida pelos seus amigos? E não pense que a gente fica atrás não, porque a gente é um amigo ruim, né? Jesus, ele, na sua infinita misericórdia, ele escolhe nos chamar amigos, mas a gente é um amigo ruim. A gente é um amigo que falha todo dia, que erra todo dia, mas o Deus de misericórdia, ele está dizendo, olha, eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo, e revelo tudo aquilo que o meu Pai me revelou, porque um servo, ele não sabe o que o Senhor faz, mas eis que eu revelo todas essas coisas para você. Então, viver igreja, quando eu amo meu irmão, olha ali, eu sei que você não gosta, mas olha aí, cutuca aí quem está do seu lado. Quando eu amo o meu irmão, quando eu cumpro a vontade de Deus, Ele me chama de amigo. Que maravilha é ser chamado amigo de Deus. Um Deus tão poderoso, um Deus cheio de glória, Ele nos chama amigos. E além disso, a segunda exortação de Paulo, continuando, ela continua nessa mesma linha. Ele fala lá em João 15, eu tenho lhes dito essas palavras para que a alegria de vocês seja completa. E Paulo, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, alegrem-se sempre no Senhor. E é muito interessante porque somente o conhecimento de Cristo pode gerar a verdadeira alegria.
Então, olha só o que ele vai falar. Como eu disse, a palavra alegria, ela aparece 16 vezes na carta aos Filipenses. Então é um cenário de alegria. E como eu disse, onde Jesus está, a verdadeira alegria. Mas Paulo, ele vai, na sua exortação, ele vai usar o imperativo, alegre-se, uma ordem, alegre-se. Alegre-se sempre no Senhor. É um imperativo, é uma ordem, não é um conselho, não é uma sugestão, mas é uma ordem. E quando a gente olha para essa ordem, muitas vezes a gente para e pensa, mas como é que eu vou cumprir isso? Como é que eu vou cumprir isso? Como é que eu vou me alegrar sempre, sendo que eu vivo muitas lutas, sendo que eu vivo muitas tribulações, sendo que eu sofro perseguição no emprego, tudo de errado dá comigo. Como é que eu vou cumprir essa ordem? Como é que eu vou me alegrar sempre no Senhor? E é aí que a gente precisa entender. A gente precisa entender que a alegria, ela não é um sentimento, mas ela é um relacionamento. Deu trabalho fazer, irmão. Essa vai pro Instagram, gente. Meu Deus do céu. Olha aí, grava aí, pelo amor de Deus, David. A alegria, ela não é um sentimento, mas ela é um relacionamento. Meu Deus. Essa alegria, ela não é um sentimento, mas é a capacidade que nós temos de nos achegar ao Senhor e ver a beleza dEle. Porque eu posso estar passando por tribulações, mas eu olho para Cristo e vejo a beleza dEle. Ele é um Deus todo-poderoso, que nunca perdeu uma batalha. Ele é um Deus todo-poderoso que cura os enfermos. Ele é um Deus todo-poderoso que faz o impossível. Então, eu posso estar passando por tribulações, mas eu tenho a plena alegria no Senhor. E é isso que Ele tem para você, a verdadeira alegria. Então, quando nós olhamos para isso, quando nós confiamos no Senhor, quando nós conhecemos a Ele, nós conseguimos ter a esperança de ter a verdadeira alegria. Não somente isso, quando nós vamos olhar lá em Cantares 2:4, varão, abre aí para mim, por favor. Nós vamos ver aí uma passagem que mexe muito comigo, que fala muito ao meu coração. Cantares 2:4. Eu vou ler aqui para tomar um tempo. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Levou-me à sala do banquete. No original, no hebraico, essa sala do banquete, na verdade, ela tem outro nome. Ela tem o nome sala do vinho. E quando a gente vai olhar para um contexto de um palácio, existiam muitas salas que eram muito, muito importantes. A sala do trono, onde se assentava o rei, lá ele dava os seus decretos, ele recebia as pessoas. Tinha a sala do tesouro também, onde eram guardados tesouros, mas tinha a sala do vinho, e lá era onde o rei recebia os seus convidados de honra. A sala do vinho era o lugar onde eram servidos as melhores comidas. Você tinha a presença do rei ali, e o melhor vinho era servido. O melhor vinho era servido. E quando nós vamos olhar no contexto bíblico, o vinho representa a alegria. E me levou à sala do vinho. Ele me levou diante da sua presença e derramou sobre mim a mais preciosa alegria. E se só isso tivesse acontecido já estava bom, mas ele diz, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Quando nós falamos de estandarte, nós falamos de uma bandeira grande, e era uma simbologia de guerra, onde quando os reis voltavam vitoriosos, eles levantavam o estandarte. Eles levantavam uma bandeira grande e alta para que todos vissem a vitória. Então o Senhor, Ele nos leva à sala do vinho, Ele nos dá plena alegria, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sabe por quê? Porque por amor Ele venceu a morte.
Por amor ele venceu o mundo, por amor ele venceu para nos dar a alegria da salvação. Então, levanta a sua mão para receber. O Senhor quer te levar à sala do banquete, te dar a plena alegria e levantar sobre si todo o seu amor, porque ele venceu por você, ele venceu por mim e por você. Na presença dele eu tenho a plena alegria. Quando nós olhamos para um Deus tão poderoso, nós temos a esperança de alegria, mesmo em dias ruins, mesmo em dias de dificuldade. E Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é grandioso, ele é glorioso. E tem uma canção que eu gostaria de ler, compartilhar com os irmãos, que tem tido muito meu coração. É onde ele fala nessa canção: se passam os anos e eu não posso deixar de amá-lo, ainda é doce em meus lábios o seu nome, sua eterna beleza fascina os meus dias, ainda é doce em meus lábios o seu nome. Ó Espírito, abra os meus olhos outra vez, eu quero ver a beleza de Deus no Filho, o segredo de Deus e o seu saber eu procurei encontrar, eu persegui a sua glória e achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez, eu quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, a beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer. Quando nós entendemos que Cristo é tudo que Deus pode nos dar, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ele tem ouro, Ele tem prata, Ele tem os prazeres, Ele tem todas essas coisas, mas Ele decidiu nos dar o melhor, que é o seu Filho Jesus. Então nós temos a plena alegria, porque eu posso não ter o carro do ano, eu posso não estar na casa mais bonita, mas se eu tenho a Cristo eu tenho tudo. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. É o Salmos 23, o Senhor é o meu bom pastor e de nada tenho falta, porque pode me faltar tudo, mas a presença dEle é comigo todos os dias. Diga, olha aí para o lado, alegra-se irmão, alegra-se, alegra-se, porque você tem a Cristo, então você tem tudo. Na exortação de Paulo ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. E é isso que ele tem para nós, a plena alegria, porque o crente ele é o povo mais feliz do mundo, né? Porque a gente pode estar passando por todas as coisas, mas em todas elas o Senhor não nos desampara. A gente estava aqui na campanha das estações, né? E a gente foi do verão ao inverno, outono, primavera, e em todas as estações Deus não nos desamparou. Eu posso estar no verão, a estação da alegria, a estação mais feliz da sua vida, Ele permanece comigo, mas no frio do inverno, Ele também permanece comigo, aquecendo meu coração. Então eu profetizo sobre a sua vida a plena alegria do Senhor, sobre a sua vida e sobre a sua casa, porque é isso que Ele quer. Ele deseja te levar à sala do banquete. Ele deseja te levar à sala do banquete, Ele deseja que você esteja perto, Ele deseja te abraçar, Ele deseja cuidar, tocar as suas feridas, Ele deseja te restaurar por inteiro. Então não fuja desse lugar, mas vá correndo, Ele te chama para ter a plena alegria. Meu Deus do céu, o tempo já vai avançando. E Paulo ele continua, após essa ordem, alegrem-se, ele continua a sua exortação com mais uma maneira de manter os nossos corações e as nossas mentes em Cristo. Ele vai falar ali no versículo 5, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está
o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ele inicia dizendo, olha, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Então nós entendemos mais uma vez, que o caráter de Cristo, ele deve ser algo visível em nossas vidas. Ele diz, olha só, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Vocês devem continuar sendo conhecidos como aqueles que amam, como aqueles que expressam o amor de Deus para todas as pessoas. E não somente isso, ele diz, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E nesse contexto, mas não é também, né? Não é a questão de Cristo estar naquele lugar. Ele não estava fisicamente naquele lugar, mas ele está dizendo referente à vinda de Deus. Ele diz, perto está o Senhor. E ele continua, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Diga, oração e ação de graças. Para a gente entender melhor, a gente pode colocar um por isso entre o versículo 5 e o versículo 6. Ele diz, olha, perto está o Senhor, por isso não precisa temer, por isso não precisa andar ansioso, por isso não precisa se desesperar, porque a esperança da glória vem aí. Porque a ansiedade, verdadeiramente, ela é a doença do nosso século, né? Existem muitas pessoas ansiosas, existem muitas pessoas com a síndrome da ansiedade, né? E essa tem sido a doença do século. Mas ele diz, antes de falar da ansiedade, ele nos dá esse antídoto. Perto está o Senhor. E sabe por quê? Porque nós devemos nos apegar verdadeiramente a essa promessa, porque Ele é fiel. Muitas vezes a gente acaba se esquecendo. Muitas vezes entra culto, sai culto. A gente acaba se esquecendo. Tem até um louvor, né, que a gente canta, por que pararam de falar do céu? Acham que Cristo não vai mais voltar. E que a gente fuja desse cenário. Que nós venhamos verdadeiramente nos lembrar da promessa daquele que é fiel e verdadeiro. Eu fui, mas eu volto para buscar a minha igreja. Ele diz, portanto, por isso, a gente adicionou, por isso, não andem ansiosos. Não andem ansiosos, confiem no Deus vivo, apresentando aquilo que vocês têm para apresentar nas suas orações e súplicas, e agradecendo, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Oração e súplicas. Verdadeiramente, eu vou até recordar aqui dos meus tempos de Bleia. Alguns irmãos pegaram essa fase que eu chegava aqui com o terninho, com a Bíblia debaixo do braço, com sapato de Bleia pentecostal, né? Mas tem um hino da harpa, o hino 2. Quem é pentecostal aqui vai lembrar. Quem é pentecostal vai lembrar. O hino 2 da harpa, que ele fala, ele canta assim: ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto... Quem sabe canta comigo. Pois é do meu coração, eu para ti voarei, quando meu Senhor voltar. Ele foi lá pro céu e breve vem-me. Agora diga isso assim: sim, eu porfiarei por essa terra, meu Deus, e lá terminarei
as muitas lutas já quem. Lá está o meu bom Senhor, o qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem Ele eu não posso viver. Ele é tudo em todos, Ele é tudo que nós podemos ter de melhor. Meu Deus do céu, cadê o paninho aqui que eu já estou suando já? Eu vou falar em línguas aqui, eu vou dar lugar. Então verdadeiramente nós não podemos nos esquecer disso. Ele foi, mas Ele volta. Ele foi, mas Ele vem me buscar. E é o que a gente cantou. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. E sem Ele eu não posso viver. Paulo ele exorta e disse: ei, Ele volta. Então não esteja ansioso. Não precisa se desesperar, porque a ansiedade, ela nos priva de viver o presente. A ansiedade, ela nos aprisiona ou no passado, ou com medo do futuro, e nos priva de viver o agora, onde o Senhor está fazendo grandes coisas. Então levanta a sua mão assim como alguém que vai receber. Olha só, você pode estar sido aprisionado no passado pela ansiedade. Você pode estar sido aprisionado pelos erros do passado, por aquilo que você fez. Mas aquele que é poderoso para perdoar pecados está aqui nessa noite. Você pode estar preso no futuro, com medo daquilo que vai acontecer, com medo daquilo que te espera. Mas aquele que tem um futuro e tem a sua história escrita na palma de suas mãos, está aqui neste lugar. Então receba o abraço dele nesse momento. Aleluia. Que andarás. Eu vou te dar um momento. Adora ele. Adora ele. Tu és santo, Jesus. Tu és digno de toda adoração. Nos ajuda a nos apegarmos a essa promessa. O Senhor vem aí. E verdadeiramente nós não precisamos andar ansiosos, nós não precisamos andar desesperados, mas que nós venhamos nos apegar a essa promessa salvadora, porque Ele verdadeiramente derrama sobre nós a paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E pelo final, eu já vou terminando. Os meninos do louvor podem subir já. Ele exorta mais uma vez, a última exortação. E ele fala sobre pensamentos de valor. Ele diz: olha só, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando nós pensamos em todas essas coisas que provêm de Cristo, nós o conhecemos. E além disso, nós precisamos pensar nessas coisas, porque elas nos geram esperança. Se existe alguém aqui que já perdeu a esperança, que nós venhamos voltar os nossos olhos a Cristo, porque quando nós olhamos para Ele, nós temos a total esperança na tribulação. E não somente isso, quando Paulo ele exorta e diz: olha, pensem nessas coisas, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é verdadeiro, nós devemos pensar, grave isso no seu coração, nós devemos pensar e nós devemos nos expor a lugares que nos gerem fome. Muitas vezes a gente vive um período onde a gente acha que é tudo a mesma coisa sempre. Tudo a mesma coisa sempre. E a nossa fome por Cristo, às vezes ela vai diminuindo. Igual quando a gente perde o apetite. Mas a gente precisa se expor a lugares que aumentem a nossa fome.
O Décio tá ali, esses dias eu fui conversar com o Décio, né? Tava conversando com o Décio, ele foi lá em casa. E foi bem depois que eu já tinha me empanturrado, eu já tinha comido muito já. Eu tinha comido muito e a minha fome já tinha acabado. Eu não tinha mais fome. Mas aí eu comecei a conversar com o Décio, ele começou ali como quem não queria nada e começou a falar de hambúrguer. Ele gosta, o homem tá aí. E ele começou a falar, eu já não estava mais com fome, mas ele falou tão bem do bendito do hambúrguer que eu já comecei a salivar, falar, meu Deus do céu, eu preciso provar isso. É o CAFES mesmo, o Décio tá aí, ó, fazendo propaganda do CAFES. Então, a minha fome, naquele momento, ela tinha cessado, eu estava sem fome, mas quando eu me expus a essa conversa com o Décio, ele começou a falar ali do hambúrguer recheado de queijo, que em volta tinha bacon tostadinho, e a minha boca começou a salivar. Também é assim na nossa vida. Se a sua fome acabou, ó, pega na mão desse irmão ali, ó, se expõe a ele, começa a conversar com ele, uma conversa sobre Cristo. Se a sua fome acabou, entra no seu quarto, abre a palavra, porque ela vai voltar, o seu apetite, a sua fome por Jesus vai voltar. Então não acabou. Às vezes você pode achar que está vivendo uma letargia espiritual, um momento de frieza, mas vamos nos expor a ambientes que nos gerem fome de Cristo. E que você venha a ser também verdadeiramente aquele que gera fome. Nós estamos aqui no culto direcionado pelos adolescentes. E a minha oração é que os adolescentes eles venham ter mais fome por Jesus. A minha oração é que os adultos, homens e mulheres, venham ter mais fome por Jesus. A nossa oração deve ser que a igreja do Senhor venha ter fome e sede de Jesus. Então eu posso buscar hoje, mas eu não me canso, eu ainda estou com fome, então eu busco todos os dias, eu busco amanhã, e aquilo que Ele tem para me oferecer a cada dia, eu não vou me saciar, mas a minha fome e sede só aumenta. Se coloque de pé, vamos preparar o ambiente para que o Senhor venha fazer coisas grandes nesse lugar.